o dia em que Dinamite voltou ao Vasco e fez 5 gols no Corinthians. Um dos jogos mais especiais de Roberto Dinamite pelo Vasco da Gama foi seu retorno ao Maracanã, em 1980, após passagem pela Espanha. Dinamite fez os 5 gols do Vasco contra o Corinthians, em goleada de 5-2 pelo Brasileirão. Foi o segundo jogo dele após passagem curta pelo Barcelona, ESP, o primeiro no Maracanã. O ex-atacante disse ter sido um dia especial e que, onde ia, sempre comentavam sobre esse jogo. Roberto Dinamite morreu ontem, aos 68 anos, e será velado em São Januário entre hoje e amanhã. Dinamite fez 4 gols só no primeiro tempo daquela goleada. O Corinthians até saiu na frente com um gol do volante Caçapava, mas 2 minutos depois começou o show do camisa 10 vascaíno. Ele empatou após bola roubada na entrada da área, virou com um chute de longe, fez o terceiro ao receber nas costas da zaga e o quarto aproveitando um rebote. Tudo isso em um intervalo de meia hora. O Corinthians tinha Vladimir, Zé Maria, Basílio e Sócrates em campo, e foi este último que diminuiu de pênalti pouco antes do intervalo. No segundo tempo, porém, Dinamite fez o quinto e fechou o placar com um golaço de fora da área, no ângulo. O Maracanã estava lotado naquela tarde de domingo, dia 4 de maio. Houve rodada dupla do Brasileirão, e mais de 100 mil pessoas foram ao estádio para ver a preliminar entre Flamengo e Bangu e a goleada vascaína horas depois. Dinamite havia sido vendido ao Barcelona meses antes, no começo de 1980, mas as coisas não deram certo na Espanha. Ele jogou pouco, fez apenas 3 gols e acabou retornando ao Brasil rapidamente. A volta ao Vasco só aconteceu por causa do Flamengo. Ao saber que Dinamite estava mal no Barcelona, o presidente rubro-negro da época, Márcio Braga, foi até lá para tentar contratá-lo. O Vasco soube disso e se mexeu para não perder o ídolo para o rival. A reestreia de Dinamite no Vasco foi contra o Náutico, nos aflitos, mas deste jogo quase ninguém se lembra, nem o próprio Dinamite lembrava. O Vasco venceu por 1-0 em Recife, com um gol de Guina, mas o que entrou para a história foi o jogo de 10 dias depois, quando o ídolo cruzmaltino reencontrou o Maracanã. Só voltei para o Vasco porque o Flamengo foi lá. Com o Márcio Braga lá, teve uma pressão muito grande da torcida do Vasco. Houve uma cobrança, e os dirigentes se sentaram para conversar. Achei melhor voltar ao meu clube de origem. Roberto Dinamite, em entrevista ao UOL em 2020, sobre a decisão de retornar ao Vasco. Ficha técnica: Vasco 5x2 Corinthians. Competição: Campeonato Brasileiro, segunda fase. Data: 4 de maio de 1980, domingo. Local: Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ. Árbitro: Carlos Sérgio Rosa Martins. Público: 107.474 pagantes. Rodada dupla com a preliminar Flamengo 3x0 Bangu. Gols: Caçapava, aos 11, Roberto Dinamite aos 13, 27, 37 e 39 minutos do primeiro tempo. Sócrates aos 43, e Roberto Dinamite aos 27 minutos do segundo tempo. Vasco: Mazzaropi, Orlando, Juan, Léo, Paulo César, Dudu, Guina, Jorge Mendonça, Catinha, Paulo Roberto, Roberto Dinamite, Paulinho, Ailton. Técnico: Orlando Fantoni. Corinthians: Jairo, Zé Maria, Mauro, Amaral, Vladimir, Caçapava, Djalma, Basílio, Sócrates, Peter, Geraldão, Toninho e Wilsinho. Técnico: Jorge Vieira.